Fala, minha gente, estamos de volta depois desse hiato de uma semana. Uma semaninha longe de vocês. Uma semana só, gente. Então, tudo bem, Renata? Como é que vai? Tudo bem, passou bem o Réveillon? Tudo ótimo. Foi maravilhoso meu Réveillon Muita também. bebedeira. Nossa, tomei muito sol, foi incrível. Quebrou o dente. Não, tá inteirão aqui. Gente, bem-vindos ao Pode Sondar, esse programa sobre odontologia, saúde bucal, com convidados muito especiais. E hoje estamos aqui com a Luciana Feitosa, a doutora Luciana Feitosa, para falar do assunto DTM, bruxismo, assunto importantíssimo, pouca gente sabe, pouca gente gosta, pouca gente entende tão bem quanto a Luciana Feitosa, né? Cara dela. Renata, fala alguma coisa. A Luciana simplesmente foi a minha professora de DTM na época da minha atualização que eu fiz. Maravilhosa, divertida, engraçadíssima, polêmica. Vamos falar sobre vários assuntos hoje. Então, antes da gente começar, a gente quer entregar a sua caneca, o seu presente, sua lembrança. Obrigada. Ai, a música. A mãozinha da Vandinha. Vamos fazer uns desenhos na mão da Jéssica no próximo episódio? Ó. O que será? O que será? Olha lá, já pegou, hein? Pronto. O que Olha será? lá. Eu estava esperando essa caneca. Por favor, pode colocar uma aguinha pra ela aí, por favor? Pode servir. Olha lá a mãozinha da Vandinha. Obrigado, Jéssica. Obrigado por você ter vindo aqui, Luciana. Eu que agradeço Prazer, vocês assim, pelo ter convite. Você. Muito bom. E nós vamos falar muito, fiquem aí, nós vamos falar muito de DTM, de bruxismo, tirar aquelas dúvidas, aqueles tabus, aqueles mitos. Mas antes disso, obviamente, eu gostaria que você curtisse esse nosso vídeo, compartilhe, jogue para todos os seus amigos, suas amigas, manda pro seu dentista, manda pros seus colegas e para aquele pessoal que fica falando bobagem sobre bruxismo na internet, manda também para eles, que aqui a gente vai desmistificar tudo. A cara da Luciana, tipo, tô ferrada. Tudo. E principalmente, gente, se inscreva no canal, porque é muito importante, ajuda a gente. Eu sei que é um saco ficar falando isso todo começo do programa. Todos os vídeos que vocês assistem, as pessoas falam isso, é porque é importante. Então, se inscreva no canal, pede pra mãe, pro pai, pro namorado se inscrever, porque isso faz toda a diferença pra gente, ok? Então, vamos lá, Luciana, por favor, um brinde primeiro pra gente começar o primeiro programa do ano. Por favor, um brinde 2023. Primeiro programa do ano. Vamos lá, Lu, por favor, se apresente. Não, primeiro, antes de qualquer coisa, eu tenho que falar que vocês são corajosos. Por quê? Porque começar o ano falando de DTM tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Bom, meu nome é Luciana. Eu me formei em Marília, há um tempo atrás. Eu me formei na Universidade de Marília, em 93. Não fiz... eu vejo o pessoal falando, estou me formando já, estou fazendo especialização. Não fiz especialização tão cedo, né? Eu tenho 2 graduações, né? Eu sou formada em odontologia e maternidade. Então, eu tenho aí um período que eu me dediquei ao odonto, eu trabalhei em outros consultórios, montei o meu consultório, tive essa experiência, né? Do que hoje em dia o pessoal fala, vou me formar, monto consultório, trabalho para alguém, presto concurso, então tive essa experiência de ter um consultório. Tive um período aí, um hiato, que eu fui mãe praticamente em tempo integral, né? Tem a Júlia com 21 anos fazendo direito e o Pedro com 20 anos cursando odontologia. Ai, coitado. Eu tentei, eu fiz de tudo, eu coloquei prós Mentira, e a profissão é super contras. legal. Não, eu tentei, mas ele falou, eu quero, né, vou fazer o quê? Gente, a gente tá num podcast de odonto, enaltecendo essa profissão maravilhosa. Não. Eu amo odontologia, eu super Não, mas apoio, todo mundo assim, quer fazer. não, pra você ser dentista, você tem que ter Tô falando longe? Não, você tem que ser um cara de coragem, né? É. Tem que ter peito. Hoje em dia não é pra qualquer um, né? É uma profissão de coragem. E daí depois fui fazer prótese, acredite se quiser, tem louco pra tudo. E quando eu tava no finalzinho da especialização, uma professora foi falar sobre disfunção. Ela começou a falar do trabalho dela, que era placa acrílica sobre dentadura. Para disfunção. Falei, Oi? pirei, né? Falei, que é isso? E daí
eu fui conversar com ela e eu falei, olha, eu queria saber mais sobre isso. Ela falou, Luciana, se você quiser assim, estudar disfunção, vou te dar uma dica. Vai para a Unifesp. Eu fiz prótese na USP. Aí vai para a Unifesp, tem um professor lá, o Antônio Sérgio Guimarães, ele manja muito e tem a especialização lá. E daí eu mudei de fonte, né? Fui beber um pouquinho na fonte da Unifesp, tô lá até hoje. Daí fiz especialização, mestrado, doutorado, tudo por lá. E assim começou a minha carreira na DTM. Acabei deixando a clínica, né? Hoje eu faço só disfunção, só dor orofacial, já há quase 10 anos. Então, deixei um pouquinho dessa vida de consultório, né? De resinas e adesivos e tudo mais. E assim que nasceu a DTM. Entendi. Agora me fala uma coisa, como é que foi? Porque a Unifesp, ela só tem médico, né? Não tem uma especialização de odontologia lá dentro. Aliás, tentaram por muitas vezes colocar odontologia Odonto lá. não conseguiu. Na Unifesp, acho que não foi pra frente, não sei, por vontades políticas internas. Então, tem, assim, é difícil para quem está de fora e também para quem frequenta USP, Fundecto, entender isso, né? A Unifesp não tem odontologia por política, por local. A Unifesp é um campo aberto, né? Então, hoje, quando você fala numa faculdade de odontologia, você precisa de clínica, você precisa de uma estrutura grande. Então, enfim, até hoje, o projeto está lá, tem o projeto e espero que saia. Mas você cursa uma especialização ou mestrado ou doutorado dentro de alguma área da Unifesp, normalmente dentro da medicina. Então, você pega o seu projeto... e você vai procurar um orientador que compre o seu projeto segundo a linha de pesquisa dele. No caso, a otorrino é o que está mais perto da gente. E daí você faz o seu projeto dentro dessa linha. Então, o interessante é que você está inserido dentro de uma faculdade de medicina. E isso faz uma diferença para a disfunção, né? Porque eu brinco com os alunos. Na primeira aula de disfunção, você lembra? Você tem que esquecer que você é... Dentista. Ih, caramba. Você tem que pensar um pouco fora da caixinha. Porque dentista é um bicho interessante, né? Primeiro que é uma profissão um pouco solitária, né? É você, o consultório, auxiliar, se você tiver, a secretária, se você tiver, se não é você... a auxiliar e a secretária, se abre porta, fecha porta, faz tudo. E segundo, que é uma profissão imediatista. Você tem uma dor, vai ali no problema, trata, anestesia, trata, tá, pronto. O paciente sai sem dor do consultório. Deveria, pelo menos. Mas você resolveu, né? E é totalmente diferente da disfunção, né? A disfunção, ela acaba não batendo com o que a gente aprende na faculdade. Aliás, a gente não aprende DTM, a gente não aprende disfunção na faculdade. A disfunção, não sei se está ainda assim, mas está dentro da oclusão. Porque, quer dizer, na minha época era, né? Tava dentro de oclusão. Eu não lembro de ter visto DTM na faculdade. Deve ter tido em algum momento, mas é o que eu estava te falando até aqui no bastidor, aqui um pouquinho antes, que eu mesmo como dentista, ou mesmo outros dentistas, não entendem a profundidade da área da DTM, né? E aí, por isso que a gente trouxe você, para você explicar, assim, até em palavras simples, o que é a DTM, que é a disfunção temporomandibular, e quais as doenças e problemas que ela aborda, vamos dizer assim. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer dentista o que é disfunção, ele vai responder que é quando o paciente tem bruxismo e o tratamento... é placa. Aí a Luciana morre. Se o paciente... Luciana infarta quando alguém fala isso. Se for de silicone, então. Não. Nós vamos falar depois sobre isso. Ai, um Rivotril. Tô passando Tem aqui, mal. pode trazer um Rivotril pra gente? Então, o que é a disfunção? Hoje, você fala de dor orofacial. A disfunção está dentro da dor orofacial, né? Então, só para a gente ter uma noção. Na dor orofacial, pensa em 4 quadradinhos.
Eu tenho as dores de origem dentária, né? Que bom, dentistas existem. Dores de origem vascular, dores neuropáticas e dores musculoesqueléticas. E dentro desse nicho, eu tenho a disfunção temporomandibular, que é uma alteração que eu vou ter na articulação temporomandibular. Eu posso ter uma alteração articular dentro da articulação ou uma alteração muscular, pegando a musculatura que faz a articulação funcionar. De maneira muito simples, é isso, né? Agora, o que é difícil na disfunção é o diagnóstico, né? Porque é esse diagnóstico que ele é mais amplo, porque você pode ter comorbidades que afetam isso, você pode ter problemas emocionais que afetam isso, e que o dentista dá uma sambadinha nesse diagnóstico. O dentista, no fim, ele samba que nem o disco articular. Exato. E o problema maior de diagnóstico mesmo é porque tá tudo nesse cantinho da articulação, né? Tá tudo na articulação que, pelo menos na faculdade, eles diziam que a articulação é como se fosse o maestro da regência do sistema estomatognático, vamos dizer assim, da boca inteira, né? Só que a gente vê alterações, inclusive nos dentes, né? Então daí que a gente vai procurar também o diagnóstico. Então lembrando que DTM não é só bruxismo, gente, né? Não, se fala muito de bruxismo, fiz uma brincadeira lá com o Harry Potter no meu Instagram, né? Do coisa, tipo... Igual o Fernando Peixoto, ele se vestiu de bruxa pra falar de bruxismo. Não, isso é típico, Fernando né? Ferraz, troquei os Fernandos. E até o bruxismo o pessoal coloca como, quando você fala assim, precisamos tratar o seu bruxismo, você pensa... Eu imagino um paciente sentado, essa doença tem cura, eu tenho jeito, porque vamos tratar o seu bruxismo, já é uma coisa sombria, né? É um hábito, né? A gente tá falando de hábito é um hábito, é uma mania, né? A gente fala, é hábito, é uma mania, como roer unha, ficar mordendo lábio. Então, isso é controlado, né? Na realidade, ele não é tratado, ele é controlado. Então, e o bruxismo, ele pode o quê? Piorar a disfunção. Tá? Se a pessoa tem dor, ela pode ter mais dor. Ou eu tenho um paciente que ele tem bruxismo, ele não tem absolutamente nada. Nenhuma dor. Mas nenhuma peraí, dor. O bruxismo, ele é controlado, ele é um hábito quando é o bruxismo de vigília. Porque a minha professora, ela me explicou... Que, pelo menos, né? Exato. Até onde eu saiba. A minha professora falou que o bruxismo, quando ele é de vigília, ele é um hábito controlado. Agora, o noturno... A gente pode entrar até nessa seara para deixar bem claro os tipos. Até, que a gente tá entrando cada vez mais específico. Porque é um assunto técnico, mas assim, é muito legal, porque isso é o dia a dia do consultório, apesar das pessoas não se ligarem o quanto elas podem ajudar o paciente, porque muito paciente vai lá falando, eu tenho bruxismo, eu ranjo meus dentes, não sei o que, não sei o que lá. Aí o dentista fica mesmo com uma cara de perdido. E depois que eu comecei a fazer DTM, tipo, minha cabeça abriu, assim, e você começa a ver que praticamente todos os seus pacientes precisam de tratamento. Exatamente. Então é muito legal. Então, assim, fala do bruxismo de Virgília. Vamos voltar um pouquinho. Se você falasse antes da pandemia, perguntasse para alguém se tem bruxismo, a pessoa vai falar, sei lá. Não sei, né? Primeiro, já é engraçado você perguntar pro paciente, por exemplo, se ele range à noite. Isso tem pergunta de anamnese. Né? Você range os dentes dormindo? Caramba, tô dormindo. Então, na pandemia, a coisa cresceu. Porque as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas começaram a se perceber mais, falou, pera um pouquinho. Né? O companheiro, a companheira tá falando, tá fazendo barulho à noite, tá rangendo. Então, as pessoas começaram a se perceber mais e foi um boom do bruxismo. Né? Todo mundo com bruxismo. Antes falava bruxismo de vigília, bruxismo noturno, né? Hoje é usado o bruxismo do sono e não noturno, porque você pode dormir durante o dia. Você pode ficar acordado durante a noite. Você pode ser a Jéssica, que dorme em qualquer lugar. Inclusive, você tá dormindo? Desculpa. Beleza. Bruxismo do sono. O bruxismo do sono
tem diversas causas, né? Em criança, ele pode ser um preditor de doenças de vias aéreas, por exemplo, né? Então, você tem que analisar bem esse bruxismo do sono, por que ele ocorre, talvez entrar com uma polissonografia e estudar. Eu protejo o dente no bruxismo do sono, tá? Eu não tenho como controlar. Então, à noite, se a pessoa... se o companheiro, alguém está falando, olha, range, faz barulho direto, eu vejo que aperta, eu protejo dente. Durante com a placa o dia, flexível. Brincadeira! Protege o dente com a placa rígida. Rígida. Sempre. Sempre, né? Uma vez, uma aluna, não sei nem se foi da sua turma, ela falou assim, mas... a placa de silicone, mesmo sendo de silicone, se for mais espesso, ela é uma proteção, né? Porque necessariamente não é porque eu vou colocar a placa que eu tenho que morder a placa. Ela é uma proteção. Aí eu falei, tudo bem. Daí na outra aula eu levei um Trident, eu falei, coloca um Trident de cada lado da boca. Foi na minha turma. E não mastiga. Não mastiga. É impossível, é impossível. Só o fato de você ter uma coisa molinha, a tendência já é ficar apertando. Então, você quer proteger e não aumentar a atividade muscular à noite. Então, rígida, sempre. Então, a gente já entra nesse negócio, para não deixar para depois, para todo mundo que está assistindo, placa que não seja rígida, mole, não sei como é que chama, placa de silicone, não vai servir para proteger bruxismo, para melhorar DTM, não. proteger dente, nem nada. Não. Você vai trocar o hábito, que é o bruxismo, por uma mastigação. A pessoa mastiga a placa. Você vai piorar, porque o bruxismo ou o apertamento, você tá trabalhando a atividade muscular, né? A pessoa vai ficar lá, ela fica mexendo o músculo o tempo inteiro. Aí você coloca uma placa flexível, a pessoa vai continuar trabalhando o músculo o tempo inteiro. Aí outra coisa que é interessante, por exemplo, o pessoal faz a placa dentada. Com o formatinho do dente. formatinho do dente. Aí vai formar várias... Daí o antagonista... Né? É muito comum placa de acetato. Então, e aí eu ia entrar nessa pergunta. Resina ou acetato? Que me perguntaram aqui no Instagram. Vamos combinar, hein? Dentista é criativo. Quer dar um jeito de economizar e facilitar a vida. Criativo, exatamente. Vamos mandar a placa para o laboratório. Bom, custa tanto, mas de acetato, eu tenho a placa, vamos fazer de acetato. Só que o antagonista, ele procura o quê? O toque. Quando você faz uma placa de acetato, ele vai procurar, quando ele encosta, ele vai continuar procurando o toque. Né? E de alguma maneira ele vai tentar achar o toque, mesmo que você tenha alterado essa propriocepção. Você continua tendo atividade muscular. Então, rígida e lisa. Plana. Isso é interessante. Plana, né? Não precisa ter muita criatividade. Eu já vi placa... O pessoal pegou planas, o aparelho, e fez a placa, e com 1000 coisas. Aliás, placa. Não sei se vocês sabem, mas tem quase 80 tipos de placa. É bizarro. Tem placa de tudo que é jeito, né? E eu acho que eu sou a pessoa que menos coloco placa na face da Terra. Esse ano só coloquei 5. Todo ano ela fala isso. Não, esse ano eu coloquei... Mas aí que é um pós-pandemia, né? Entendeu? Ser. Tem a ver também com ansiedade isso, não? Porque sim, você falou de propriocepção, mas também com essa ansiedade que todo mundo ficou de ficar em casa, de não saber o que aconteceu. Então, à noite eu controlo, porque mesmo com ansiedade e tudo mais, eu tô dormindo, né? Deveria dormir, pelo menos. Quem não dorme tem mais disfunção. Agora, de dia, não. De dia eu controlo, né? De dia eu tenho que reparar, eu tenho que perceber, eu tenho que pensar, eu tenho que... Porque não é só o ranger, né? O simples fato de eu manter os dentes encostados já é considerado um apertamento, né? Eu tenho que... Não é a posição normal do músculo para manter o dente encostado. Então, durante o dia, não. Durante o dia eu tenho como controlar. E daí... entra nesse sair um pouquinho fora da caixinha para você conversar com o paciente. Porque um tratamento, me fala, é fácil você convencer o paciente a passar fio dental? Não. Escovar depois de todas as refeições? Um que não está acostumado, não.
Imagina você convencer o paciente a ter uma mudança de hábito, uma mudança de vida, de rotina. Né? Você falar para o paciente, você faz atividade física? Vamos começar a fazer. Você tem uma qualidade de sono boa? Não, vamos atrás disso. Então, para o paciente é estranho o dentista começar a se preocupar com isso. Até palpação. Tem paciente que quando você vai fazer palpação... Eu tive uma paciente que na anamnese eu já tava fazendo palpação. Ela ficou me olhando, uma senhora, ela ficou me olhando assim, meio com uma cara de... Que é isso? Eu tô sendo abusada aqui. Aí eu expliquei pra ela, falei, olha, não, só tô palpando seus músculos pra ver se eu acho alguma... Porque eu fui no embalo, sabe? Tipo, ver língua, ver palato, ver mucosa, nanana, e palpação. Aí na palpação que eu tava fazendo, eu vi a cara estranha. Então eles não estão acostumados a gente mexer do lado de fora da boca, pro né? paciente é estranho, né? Então assim, pro paciente, você fala de bruxismo... Mas para o paciente é estranho você falar assim, olha, você sente alguma dor? Né? Quando você mastiga, você sente alguma dor? Você sente uma dor de cabeça, assim, ou assado? Então, às vezes, o bruxismo é a deixa para você descobrir outras dores que na cabeça do paciente é normal. O cara toma aspirina todo dia. Ele já aprendeu a conviver com aquela dor. Né? A dor, né, se você for pegar lá a definição da IASP, a dor é uma experiência sensorial ou emocional. Né? Então, essa experiência, às vezes, é comum para o paciente. Eu tenho dor de cabeça todo dia. Né? Opa! Onde que dói? Dói aqui na lateral, mas eu tenho isso há anos. Paciente, ele nem sabe que isso pode ter um tratamento. E muito menos que o dentista que pode tratar isso. Muito menos que o dentista. Dor no pescoço, dor no trapézio, dor na nuca, né? Então, quando a gente fala, você tem dor no trapézio, tem dor na nuca, às vezes eles te olham com uma cara tipo, mano, você é dentista, sabe? O que você quer saber? Exatamente. E, aliás, eu queria já aproveitar essa deixa dessa fala para você também falar um pouco sobre a anamnese da DTM, que eu sei, e dos exames que são pedidos, que às vezes os pacientes estranham também. Né, da documentação, que se diz documentação da DTM, que é tipo a documentação de orto vezes 10. Ela é grande. Ao quadrado. Né? A cara Normalmente a disfunção, como ela é ensinada, o paciente, o dentista vai perguntar, senhor Range? Ele vai falar sim ou não, perguntou para a pessoa errada. E pronto, para ele, Range tem disfunção. É a mesma coisa para o otorrino. O otorrino, ele palpa a TM, se instala, tem disfunção. Então, é fato, né? Quando eu vou fazer o diagnóstico da disfunção, eu tenho que perguntar para esse paciente se ele tem dor, aonde ele tem dor e quando ele tem dor. No geral e em regiões específicas. Então, você tem dor desde quando? Tem dor nessa região. O que você faz que dói? Né? Quando você mastiga, dói. Quando você fala, dói. Então, eu vou deixando mais específico esse tipo de dor. Né? Eu tenho que dar uma nota para essa dor. Eu tenho que ver que tipo que é essa dor. Né? Então, eu tenho que estudar a dor do paciente. E às vezes não é dor também, às vezes é o incômodo ou a limitação. Então, por exemplo, o paciente, quando você percebe que você tá fazendo uma restauração, ele começa a fazer assim, que ele tá muito tempo com a boca aberta. Aí, às vezes, você pergunta alguma coisa e ele fala, eu tive um paciente que ele falou isso, que ele só queria comer um hambúrguer. Tipo, porque ele não conseguia mais fazer esse movimento de abrir a boca do tamanho de um hambúrguer. Mas é uma coisa que, assim, nem tava, né? Porque lá no consultório eu faço a avaliação de DTM separada de tudo agora. Então, ele não era o meu paciente de DTM. Só que, às vezes, nessa, você percebe que aquele paciente tá precisando. Então, ele não é que ele sente dor, ele não sente dor de cabeça, ele não sente nada. Mas ele não consegue abrir a boca o suficiente pra comer um hambúrguer porque ele tinha limitação de abertura. E o dele era muscular. Tratei muscular. Eu tenho um paciente com limitação. Então... Sim, só para não perder. Hoje, a disfunção, você tem dentista tratando disfunção, você tem fono tratando disfunção, fisioterapeuta tratando disfunção,
benzedeira tratando disfunção, você tem tudo. Todo mundo trata disfunção. Mas a grande vantagem do dentista, né, e ainda tem poucos especialistas, pensando em outras áreas, disfunção pouquíssimo, o paciente tem uma limitação. Que tipo de limitação? É uma limitação articular ou é uma limitação muscular? Eu preciso pedir exame? Eu vou pedir uma ressonância ou uma tomografia? Então, o diagnóstico faz parte disso. Quando você começa a entender o que é disfunção, você consegue chegar num diagnóstico. E esse é o grande problema hoje. Como a disfunção ela não é bem ensinada, as pessoas não chegam no diagnóstico. Né? Então, tem limitação, coloca a placa. Não faz sentido. Por que você acha que essa não é uma coisa... A DTM não é algo assim, hype, não é uma coisa que as pessoas gostam da odontologia. Por que não... Porque é uma área muito interessante, é uma área que todo mundo pode tratar também, né? É uma área que tem poucos especialistas. E praticamente todos os pacientes, alguma coisa eles têm. Ou eles têm estalido, ou eles têm zumbido. Que zumbido, quando não é de otorrino, não é problema de orelha, né? Que não é mais ouvido que fala. Minha professora também me ensinou isso. Ela me ensina muito. Quando não é de orelha, né? Um problema otológico, pode ser de disfunção. Zumbido, a limitação de abertura, estalido, dor de cabeça, dor muscular no masseter, no pescoço. Cara, todo mundo tem isso. Ou range. Quem que não tem isso? Então não é popular, vamos dizer assim. Não é uma especialidade pop. Por quê? Porque é difícil e não dá dinheiro. Ai, eu tava com receio de cantar essa musiquinha, mas já que você cantou... Não, dá dinheiro se você souber cobrar, mas entendeu? Você tem que... Começa na faculdade. Né? Você teve disfunção na faculdade? Então, eu não me lembro, mas devo ter tido. Eu lembro que, agora você falando de dor orofacial, eu lembro de ter visto uma palestra sobre dor orofacial, mas que foi uma coisa assim, extracurricular. Você teve? Eu tive dentro de oclusão, mas muito pouco. E geralmente ligado assim, faz um ajuste. Uma coisa bem... Nos dentes. É reversível, né? Então, desgasta assim, a cúspide do primeiro, dente. acho que começa na faculdade. Você não tem, não é dada a devida importância para essa área. Depois que você passa desse nível, né, acadêmico, interessante. A gente tá falando do CIOSP, né? Uhum. Muito interessante. Comecei a pegar CIOSP de ACEU tantos anos atrás e comecei a ver aonde que estava a disfunção. Num ano estava na dentística, no outro ano estava em odontologia hospitalar, em outro ano... Teve um ano que estava na odontologia esportiva. Por causa de placa, talvez? Não sei. A placa de esporte e a placa de bruxismo, tá tudo ali. Mas por quê, né? Você fala em implante. Você tem um monte de empresa, você tem chave, você tem implante, você tem todo um pool de materiais e empresa X, empresa Y, né? Os caras te abordando no corredor. Doutor, conhece esse novo kit, né? Dá grana. Sim. Quando você fala de ROF. Maravilhoso! Você tem Não, toxina. o CIOSP desse ano parece que vai ser mais de meio a meio ROF. Meio ROF, meio resto. Olha, eu não vou... Eu tipo vou, pizza. Eu vou me entregar. CIOSP do ano passado, eu fui pra ROF. Eu e mais 2 amigas. A gente parecia, assim, 3 pontinhos fora do contexto. De camiseta, calça jeans e tênis. É que a ROF tem todo um conceitual, né? Assim, a gente já falou sobre isso. Né? Falei, gente, é muito engraçado, né? Porque é um outro mundo. Mas dá dinheiro. Quando você fala de botox, de preenchedor, você pode ver o paciente. O paciente, ele não paga R$500 numa restauração. Mas ele paga R$500 num lápio. Tranquilo. Tranquilo. Tá até barato. Exatamente. A sua restauração não aparece, mas o bocão aparece. Então, isso dá grana.
Né? Quando você vai para endo, imagina, quando eu fiz faculdade nem rotatório existia. Mas agora tem uma coisa nova aqui, tem microscópio e tal, dá grana. Quando você vai para disfunção, patrocínio de bolsinha de gel. Não dá grana. Né? Mas Então, é assim, engraçado que é dor, né? É resolução de dor crônica e não dá daí grana. que é interessante. A disfunção no meio odontológico, ela não é tão valorizada. Mas hoje você vai encontrar a disfunção, a dor orofacial, em congressos médicos. Então, você tem o Congresso da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, você tem Congresso de Dor, que você vai ver muito sobre disfunção. Tem o Congresso de Cefaleia, que você vai ver muito sobre disfunção. O amendoim. Amenducas. Pra gente trabalhar nosso masseter. Vamos? É. Fazer aquele... Não, você sabe que a única coisa que eu Dá não posso ruminada. comer é amendoim, né? Por que? Você tem alergia? Porque eu tenho disfunção. Porra, tira essa merda daqui. Eu tenho disfunção articular. Pô, isso não foi combinado, hein? Sério? Puta que pariu. É a única coisa. Mas Eu isso tá falo, olha, vazio. eu falo, gente, você tem que entender o problema que você tem. Eu não tenho dor muscular, eu não tenho nada, mas eu tenho um disco deslocado. Se eu comer amendoim, dói. É a única. Mas esse tá maciozinho, você não tem aquela casquinha crocante. A culpa é da Jéssica. Quis fazer um agrado. Olha, um amendoim. Não, obrigada. Eu sou alérgica. Imagina. Mas provavelmente a gente vai trazer uma porçãozinha de queijo branco. Molhado no café Uma com leite. pastinha. Porçãozinha Não, de mas pão eu de posso forma. comer tudo. Nada me dá dor, só amendoim. É castanha de caju também. Ah, que legal. Bom. Ó, já bom. que a gente entrou Então, então, esses congressos, se você for no congresso de dor, você vai aprender pra caramba de disfunção. O congresso da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, a SPDOF, congresso de cefaleia, congresso de otorrino, vai falar sobre disfunção. CIOSP. Não tem. É porque, como você falou, é um evento muito ligado no dinheiro, né? Que é a feira que chama os palestrantes e isso cada vez mais forte, ainda mais agora com a Hoff. Mas já que a gente falou de Hoff, eu queria perguntar pra você o que o pessoal vem perguntando aqui no Instagram também. A cara Se dela segura, já tá se nervosa. segura. Bota lá, Gabriel. pra ver a cara dela. Rivotril. Vamos lá. Dá um zoom na cara da Lu agora. Rivotril. Não, eu tô mais calma agora, eu tô mais tranquila. Quer um amendoim pra relaxar? Vou dar uma ruminadinha. Vai. Botox pra tratar bruxismo. O que você tem a falar sobre isso? Que é uma coisa que é nova, se vê falar. Não, melhor do que Botox. Protocolo de Botox pra tratar bruxismo. Ai, porque tem um Jesus. protocolo, né? Tem cursos de protocolo de É. Botox para tratar bruxismo. Vamos desmistificar. Vamos começar a ficar mais polêmico. Olha, Tá muito água com açúcar esse programa. não. Vamos combinar assim, né? Não vamos falar mal de ninguém. Não. Só de todo mundo, brincadeira. Tenho amigas da Hoff, né? Botox é bom. Botox é excelente. Né? Para várias coisas. Disfunção urinária. O pessoal faz aplicação de Botox em laringe para alguns problemas. Para glabela. Maravilhoso. Entendeu? Cefaleia tensional, o pessoal da neuro tem um protocolo legal para cefaleia, tanto enxaqueca como cefaleia tensional, intemporal. Quando a gente vai descendo, masseter já não é tão interessante. Então, assim, quando o pessoal da Hoff faz aquele protocolo, você range. Eu ranjo, aperto e tal. Botox. Mas peraí, pra parar de ranger, né? Então, assim, primeira coisa, o Botox não vai impedir que o paciente ranja. Ele vai continuar apertando, ele vai continuar rangendo, só que com uma intensidade menor. E daí, se eu faço o controle disso e a proteção à noite, eu não sei se faz muito sentido
a intensidade, já que eu não vou parar. Tá? Quando eu perco, quando você faz a aplicação de toxina, então o pessoal tem essa ideia. Bom, eu aplico a toxina vai lá na fibra nervosa, essa fibra ela para de contrair, depois de tantos meses ela volta a contrair. Não. Aquela fibra que foi aplicada a toxina, aquela fibra ela para de funcionar. Né? O que acontece é um brotamento daquela fibra e daí você volta à contração. Só que nunca numa qualidade da anterior. Né? Então, você acaba perdendo a eficiência daquela contração. Você perder eficiência de contração na glabela é ótimo. Ao redor dos olhos, maravilhoso. Né? Masseter? Opa! Então, não é interessante. Né? Só pra quem não é dentista né, só pra localizar, o masseter é esse músculo aqui, tipo, atrás da bochechinha. Isso, apertou, você é o músculo que vai saltar. Então, imagina você perder a força. Tem masseter até forte, de tanto, né? Então... Tem até na internet um cara que fazia academia pra masseter. Aí fica com um macetão. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem casos de hipertrofia de masseter. Eu tenho aqueles pacientes com a face deformada, principalmente mulher, que daí é interessante que ele perca um pouquinho de força, até onde eu tenho as minhas restrições. Eu acho que essa aplicação ela não pode ser igual você faz em outros locais. Né? É uma aplicação que tem que ser controlada. Pacientes especiais, né, com alguns problemas de origem neurológica, que faz contração de masseter, sim, é interessante. Então, ele tem a sua indicação. Mas restrita. Restrita, é indicação, né? Eu tenho casos e casos. Então, esse protocolo para bruxismo, eu tenho os meus senões, né? Porque eu vou fazer um protocolo. Você range, tá. Eu não vi se aquele bruxismo está causando algum dano, porque às vezes você tem um apertamento, tem um bruxismo, mas você não tem quebra de dente. Você não tem facetamento. Não tem dor. Não tem dor. Deixa ranger, caramba, né? Deixa apertar. Né? Eu não tenho dano nenhum. Eu preciso parar aquilo? Não. Né? Eu tenho que ver o que aquilo está causando. Não, mas tem bruxismo. Vou fazer o protocolo. Eu altero eficiência mastigatória. Né? E altera. Né? Lá na universidade, a gente tem uma linha de pesquisa que você consegue observar a eficiência mastigatória. Não sei se vocês já ouviram falar. É um chiclete japonês. E você mastiga esse chiclete por tantos segundos e coloca numa placa e você faz a análise da cor desse chiclete com colorímetro. E daí, conforme tem uma graduação de cor, conforme a cor desse chiclete, você vai ver a eficiência mastigatória. Uma vez, uma amiga delas, tá? Deixa bem claro, não é minha paciente. Tem hipertrofia de masseter. Unilateral. Né? Unilateral. Então, assim, ela tem indicação para toxina. Porque ela tem uma assimetria que é visível, que compromete. Então, ela tem indicação. Ela fez uma aplicação, quando ela voltou, nós fizemos o chiclete. E a eficiência dela tinha diminuído em quase 40%. Com uma aplicação. Com uma aplicação. Então, assim, não é qualquer coisa. Sim. Então, em masseter, a coisa complica. Né? Então, assim, o protocolo, mesmo o protocolo, eu tenho que saber por que eu vou aplicar esse protocolo. Porque senão você perde a força de mastigação, você pode perder a força de mastigação irreversivelmente do paciente a ponto dele não conseguir mastigar um pãozinho mais. Se você ficar aplicando indiscriminadamente... Nem amendoim vai poder comer. Nem um amendoinzinho vai poder comer. Na verdade, ela sabe disso, porque ela se auto-aplicava, né, Lu? Aí você perdeu a força no seu masseter. Fala a verdade. Vamos falar a verdade. Vou confessar. É um problema mesmo de tudo que a gente vê na odontologia, que você colocar o procedimento na frente do diagnóstico. Como lente de contato, como faceta. Exatamente. Agora, olha que interessante. Olha que interessante.
O que é mais rentável? Eu ensinar o paciente a se controlar, mudar hábito ou aplicar Botox? Rentável é aplicar Rentável Botox. e fácil, né? Rentável e fácil. É. Porque a partir do momento que o paciente ele sente uma alteração, ele fala, olha, quer dizer, ele tá se mordendo igual, apertando igual, mas na cabeça dele, o problema foi resolvido. Agora, quando eu falo para o paciente, olha, baixa lá o aplicativo, desencoste seus dentes, coloca um recordatório visual, fica se observando, isso dá mais trabalho. Então, o paciente também gosta do Botox, né? E depende dele, né? Ele quer uma coisa que traga solução pra ele, não que ele Rápido, seja a né? solução. Não, e outra, se qualquer paciente entrar hoje na internet, tratamento para bruxismo Placa ou Botox. Ou ou Botox. Porque Daí aí o Dr. Google vai... Exatamente. Daí ele chega no seu consultório pedindo Placa Botox. Botox. Daí você explica, olha, isso, aquilo, tá. Mas é pra aplicar o Botox. Entendeu? Então, assim, antes eu rezava, lia cartilha. Hoje eu faço diferente. Fala, isso aqui é Botox? Eu aplico. Só que você lê aqui esse documento e assina. Porque lá tá falando que pode perder eficiência mastigatória, eu posso alterar a minha mastigação, não só a eficiência, mas a forma que eu mastigo. A gente tem um caso de um paciente que ele fazia aplicação recorrente de Botox, ele não conseguia mais formar o bolo alimentar. Então, em determinado momento lá da mastigação, ele tinha que sair, ele tinha que tirar a comida do fundo do suco, porque ele perdeu alguns movimentos. Então, assim, depois que ele lê tudo e assinar, quer Botox? Mas a maioria é engraçado, né? A maioria, depois que lê, e ele tem que se responsabilizar pelo dano, eles não assinam. Eles não assinam. Agora, é diferente eu explicar que dano que pode causar e aplicar, do que falar assim, bom, vamos fazer um protocolo para bruxismo. Tantas unidades em masseter, tantas unidades... É diferente. Sim. O paciente está recebendo aquilo como um protocolo de bruxismo. Ele não sabe o que pode causar. Dá de dano. Não, até porque dentista tem essa tara, vamos dizer assim, por protocolos, por coisas, passos, 1, 2, 3, 5 passos, faz assim, 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 e não é assim a profissão, né? A gente tem que sempre lembrar que cada caso é um caso, cada diagnóstico é diferente do outro, pode ser que num caso, como você falou, o Botox caiba, mas não cabe num protocolo. Isso, né? então por isso que eu falo, Botox é bom, mas tem que ser bem indicado, né? Não é para todo mundo. Placa não é para todo mundo. Né? Então, por exemplo, o paciente range. Daí você olha, ele não tem quebra de dente, ele não tem nenhum desgaste, ele não tem dor, ele não tem queixa. Mas a esposa falou que ele range. Vocês colocam placa? Não. Agora não. A cara dele. O Luiz tá tentado a colocar. Coloca. Tá tentado a colocar. Daí, que pergunta que você faz pro paciente que é decisiva para você colocar placa ou não? Isso é legal. Quebra-dente. Eu já perguntei pra ele não quebra. Ah. Não quebra, não desgasta, não tem dor. Tá a fim de gastar? Não tem nada. Ele tá a fim de gastar, porque ele foi pra resolver o problema dele, não quer Botox. Qual a pergunta? Quem falou que você tem range o dente? Minha esposa. Ah, o barulho incomoda. O barulho incomoda a sua esposa? Daí, geralmente, eu pergunto pra esposa, né? Se ela falar, incomoda, coloca a placa. Sim. Porque placa acaba sendo mais barato que um divórcio. Então, tranquilo. Você prefere a placa ou o divórcio? Divórcio. Sim! Bom, dependendo da mulher. Já aproveita e não põe a placa, doutora. Que eu já tô juntando Doutora, coisa pra... quanto que a senhora quer pra não colocar a placa? Aí você já entra num outro assunto. Agora, se o companheiro, a companheira fala, não me incomoda em nada. Outra coisa. Quanto tempo ele usa a placa?
Geralmente, Da vida, né? olha lá, tá vendo? Dentista coloca a placa Esse é um dentista raiz. É. Quanto Sabia que eu ia ferrar uma hora ou outra aqui. Quanto tempo usa a placa? Você já foi na aula, eu não fui, você já viu o filme. Você não traz a sua galerinha da Unip? Trouxe minha galerinha. Trouxe minha galerinha agora, se segura. Esse ano vai ser pior, né? Quanto tempo, né? Pro resto da vida, né? Não, o resto da vida é muito tempo. E a pessoa fica dependente da placa. Não, né? agora, assim, será que chupeta, eu... será que eu apertei? Será que eu rangi? Porque eu tava num mês mais estressante. Foi uma fase, né? O divórcio, não fui ver a placa. Então, será que aquela pessoa ela vai apertar e vai ranger da mesma forma o resto da vida? Né? Então, a placa, ela tem... data para entrar na boca e data para sair, né? Eu falo, é a muleta, tá? Ó, tem um problema lá no joelho, tá doendo, não tô conseguindo caminhar legal. Muleta. Não, meu joelho tá 10. Fiz fisioterapia, tô correndo. Preciso da muleta? Não mais. Não mais. Guarda a muleta, né? Quem sabe vai se tropeçar o mês que vem, muleta de novo. Placa é a mesma coisa, né? Os meus pacientes já estão acostumados. Eu falo, ó, um dia estressante, o trabalho, todo mundo me enchendo o saco. Cheguei à noite em casa, tô pilhado. Placa. Porque aquela noite vai morder, vai ranger, vai... né? Férias no Caribe. Não precisa levar. Não precisa levar placa. Depende, essa viagem foi parcelada em quantas vezes? Quantas malas você vai Não, carregar? ele só vai pegar a placa quando ele voltar e pegar a fatura do cartão. Daí placa. Pega uma embaixo e uma em cima. Eu tinha um paciente que ele viajava... Tem gente que usa, não tem gente que usa placa embaixo e em cima? Perguntando, tem? Tem um tratamento de um colega de um certo lugar que, aliás, ganha muito dinheiro. Então, ele tem um tratamento legal. Placa superior e inferior, rígida, que é a placa correta, 24 horas, Nossa. inclusive para comer amendoim. O cara fica com essa placa o tempo todo, o dia todo. Tá? Daí ele vai fazendo aumento Fazer um aumento da dimensão. da até, dimensão por 6 meses. É o primeiro jogo de placa. O segundo jogo de placa, ele vai diminuir a dimensão E aí volta como tava. e volta como tava. Né? E é sério. E daí... É Achei que sério. era zoeira. Não, é sério. É sério. É É o sério. tratamento de um colega de um certo lugar. É sério. E ele cobra caríssimo pelos 2 jogos de placa. Eu tive uma paciente que usou, sabia? Então, eu acabo pegando alguns pacientes que Ela eles não vira pro eles não pescoço mais. conseguem pagar o segundo jogo de placa. E daí vem com essa história. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, paciente tá... Um paciente de dor é um paciente mais sensível, né? Mais complicado. Porque o paciente tá pirando. E né? Daí o paciente fala assim, só que a minha dor melhorou, né? Por quê? Qualquer coisa, não me entenda mal, que você colocar na boca que altere a propriocepção, Vou fazer um corte disso vai aqui. melhorar a dor. Vai melhorar a dor. Né? Tem paciente que fala assim, coloquei placa de acetato e melhorou. Alterou a propriocepção. Na maioria dos casos, a disfunção vai melhorar. Na maioria dos casos, a disfunção vai parar lá no consultório. Né? O que vem para o especialista? Bucha. Como sempre. Como sempre. Aqueles casos que não são tão simples, né? E já colocou placa de acetato de silicone rígida, superior e inferior, e o paciente não melhora, né? Mas, numa grande maioria, só essa alteração da propriocepção vai melhorar. Mas por um período, né? Por um período. Sim, depois volta. Mas aí o dentista já trocou de consultório, ele não tá Já mais lá era. pra... Aí ele fala, agora eu tenho uma técnica nova. E aí ele passa 3 placas. Uma em cima, uma embaixo e a outra em algum outro lugar. Que a gente não vai falar onde. Exatamente. Eu achei que podia falar aqui tudo, não pode? Então, assim, quando você fala de placa, né, eu fico pensando, eu falei, gente, E outra na língua. Pensei no lugar. E outra na língua. Faz uma capinha pra língua e aí o paciente não consegue mais mexer a boca. Só o que eu falta. tive uma aluna que ela ficou brava. Ela foi fazer meu curso e daí ela falou, mas você não vai ensinar
todos os tipos de placa e ajustes e tudo mais? Eu falei, não, eu vou ensinar um tipo de placa que você pode mudar, você vai descobrir que placa é muito simples de fazer, né? Você só precisa ter todos os dentes tocando. Ela ficou brava. Ela falou, não, mas eu preciso aprender placa, né? Eu necessito. Até que ela entendeu isso, né? A placa não é a vida toda, não é para todo mundo. Então, até essa cultura da placa, né? Eu preciso mudar. Quando você fala em disfunção, você tem que ver a parte emocional, você tem que ver sono, você tem que ver hábitos, você tem que ver o tipo de travesseiro. Então, é uma doença multifatorial, que muitas vezes necessita de um tratamento multidisciplinar, né? E é isso que eu chamo de sair fora da caixinha, né? É comum, não é comum para o dentista pedir para um paciente passar por um terapeuta. Encaminhar um paciente para um neurologista, um psiquiatra. Psiquiatra, então... Sem contar o preconceito que tem de paciente, falar, tá me mandando um psiquiatra. Paciente nunca mais volta. Paciente nunca mais volta. Porque ainda tem essa idiotice desse ainda negócio. vai falar mal de você no Instagram. Aliás, qual que é o seu Instagram? Então, Luiz, a sua vingança veio a galope. Minha filha tá ali sentada, Ju, qual que é o meu Instagram mesmo? Ai, achei que você... Lu Feitosa _DTM. Isso mesmo. O Instagram dela é maravilhoso, gente. Eu sou uma pessoa muito ligada no Instagram. Sou muito ligada no Instagram. Eu tava dando aula e daí todo mundo se apresentando, tal, isso, aquilo. Daí uma outra aluna falou assim, quando a Renata foi se apresentar, falou assim, professora, ela é super famosa. Ela é zoeira aí, super conhecida. Eu falei, aonde? Ela falou, no Instagram. Conhecida quem? Conhecida no Instagram. Eu falei, aonde? Cheguei em casa. Então, o duro de você ter filhos, né, com mais de 20 anos... Eu falei, Júlia, eu baixei esse aplicativo aqui. Mãe, o Insta, né? Como é que funciona? E filho, nessa idade, eles têm, assim, uma certa paciência de ensinar, né? Pronto. Caramba, me ensina a fazer esse treco. Daí ela falou assim, Luciana, uma aluna minha, uma seguidora minha, te mandou no direct. Eu falei, Renata, o negócio é o seguinte, eu tenho Instagram há pouco tempo, eu acho que o meu não tem isso. Então, eu sou ligada no Instagram. Só que eu coloquei algumas metas para mim agora em 2023. Final de ano, você pensa, né? Você começa o ano, fala, bom, aquele negócio, né? Vou emagrecer, vou fazer exercício, tal. Então, a minha primeira meta é, eu vou postar no Instagram. Mas assim, o quê? Vamos combinar? Vamos fazer uma meta mais, assim, correta? Para começar o ano bem, eu tomei algumas providências. Eu vi o nosso amigo Imparato e vi a observação que a Renata fez, muito carinhosa de mim, que no meu Instagram só tem girassol. Então, Renata, para 2023 eu resolvi tirar o girassol do meu Instagram. Postalírios. E eu trouxe o girassol do meu Instagram pra você. Mentira. Então... É sério? Tá aqui o girassol do meu Instagram. Então, pros meus seguidores, eu removi o girassol do meu Instagram. E agora ele está nas mãos da Renata. Ah, que maravilhoso! Se você quiser postar, fica à vontade. Cara, o que eu vou fazer com... Obrigada, Lu. Não, se fazer com o girassol já não é problema meu. Você pode colocar naquele lugar que você queria colocar a placa. Na língua, pra eu não falar mais do seu girassol. Deixa eu pôr aqui então, do ladinho. Pronto. Muito obrigada. Então, toda vez que você falar do meu girassol, você lembra que ele agora é seu. Não, gente, eu preciso contar essa história, porque assim, toda vez que eu posto qualquer coisa de DTM, que eu comecei a fazer DTM, aí eu faço lá no consultório
os tratamentos que a gente vai falar sobre os tratamentos de DTM, que a gente faz dry needling, acupuntura, aurícula, nananã. Toda vez que eu posto qualquer técnica no Instagram, sempre chove no meu direct gente falando assim: por favor, onde você faz o curso? Onde eu faço o curso? Não sei o quê. Aí eu tenho que mandar o Instagram da Lu com um texto junto. Olha, esse é o Instagram dela. Né? Mas assim, ela é maravilhosa. Você vai entrar no Instagram dela, você não vai encontrar nada. Não. Você vai encontrar a filha e o filho dela, um girassol. Uma homenagem que ela fez pra filha dela. Eu tirei, ela agora tirou. é seu. Uma homenagem que ela fez pra Júlia com as piores fotos da Júlia. De aniversário, ela pegou as piores fotos eu da posso Júlia. te contar uma coisa, aniversário da Júlia. Eu falei, gente, as minhas amigas postam foto com música, retrospectiva, aquela coisa linda, né? Girassol, velho. Eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Primeiro que eu demorei 3 horas pra fazer. Daí postei orgulhosa, né? A hora que eu postei 5 segundos depois, a Júlia me manda uma mensagem: mãe, o que significa isso? Com aquela cara de ódio. Então, assim. Ela 2023, não é muito do. Mas assim, você eu sabe vou que as fazer- pessoas mais, né, não estão no Instagram, né? Então precisa. Eu vou fazer um curso. Eu fiquei preocupada com o que o Imparato disse, né? O pessoal não tá no Instagram, tá fora do circuito, né? Vou fazer um curso com a Renata. Ó, Tirei o girassol. Ótimo, não amei. Aqui é um bom lugar pra ele ficar. No Instagram, não. Falando nisso, eu vi no seu Instagram hoje o novo kit de dentista. você viu lá? Com 2 armas e 2 patinhos. Eu não vi. Não, eu postei hoje, Ridículo. eu recebi no Instagram algum brinquedo, obviamente, chinês, alguma coisa assim. E aí tem lá kit, doutor, medical kit, dentista, tudo rosinha, né? E aí tem boliche, tem umas bolinhas, tem 2 armas. 2 armas, e aí tem espelho. Uma pro pior dentista que eu se matar postei. e outra pra auxiliar. Deve ser daquele Batatinha 1, 2, 3 lá, não é? Pior que eu postei e nem olhei. Não vi que eu tenho essa mania. Agora eu kit posto e não vou mais maravilhoso. olhar. Falei, meu, o que vocês acham? Joga na fogueira, entendeu? Não, então assim, 2023 eu vou postar, tá, pessoal? 2023 eu vou postar. Muito Vou obrigada, eu postar, amei o meu girassol. Foi bom que entendeu? você tirou do seu Instagram. Agora ele O vai ser muito girassol bem é cuidado. seu. Tá ótimo. Faça com ele o que você quiser. Delícia. Ficou muito legal isso aí, viu? Isso vai ficar pra história. Os Deu caras. aquela quebrada. Tava sabendo? Gente, eu sou a última A sabendo. surpresa é assim, né? Ai, então tá bom. Agora então vamos falar, Luciana Feitosa, que Já que o me girassol zoou. foi tirado. Que veio aqui no seu programa e zoou, tá parecendo a GK. Nossa, você viu essa agora da GK? É uma pessoa aleatória. Essa aí você não precisa saber. Não, isso é perda de tempo. É uma aleatória. Vamos falar. Putz, aí E agora. agora ela vai ficar brava com a gente. Tudo bem, Espera ela não sabe quem eu eu sou. tenho que fazer uma consulta. Bom, Não, já é uma estragaram o aleatória. Natal dela, agora nós estamos estragando 2023. Não, 2023 eu preciso postar e eu descobri que eu preciso tirar mais fotografia. Eu vou fazer esse corte e marcar o Fábio Porchat. E saber quem é a GK. E saber quem... Exatamente. Não precisa. Ju, aplica... faz aí uma Anota. listinha pra mamãe. A listinha do quando Bom. pula as ondas. Vamos lá. Ai, maravilhoso. Ô, Lu, eu quero saber... Primeiro, assim, eu queria saber mais do início da sua carreira e também quero saber sobre as técnicas de DTM. Falamos pelo quê? Começamos pelo quê? Pode ser início da carreira. Então- que a gente tem muito estudante É que tem assistindo muito a gente. estudante. Querem mesmo. Não, às vezes a gente quer saber, assim, os caminhos que levaram você a chegar onde você tá. É. Né? Então, às vezes, o estudante gosta de ver essa... Pra saber que a odontologia é uma área muito vasta, né? E a gente vai sempre trazer aqui coisas, assim, Diferentonas. diferentes, mas Gente, top de linha, né? quem convive mais comigo sabe que eu sou uma pessoa extremamente desligada. Só um pouquinho. Então, aliás, eu não sei como eu trato de alguém, eu sou desligada. E o meu início, então, eu saí da faculdade. A ponto de ser furtada por uma paciente, porque ela largou o celular. Mas tudo Gente, bem. não, posso falar uma coisa? Eu já fui embora de uma formatura com um carro que não era meu. Cara, Não, não é... eu saí da formatura, não tava sóbria, tava normal. Saí da formatura, colação de grau, não foi da festa, colação de grau.
Eu e uma amiga. Fui pro estacionamento, peguei meu carro. Nessa época eu morava em São Bernardo. Tô na Anchieta. Minha amiga falou assim, nossa, não sabia que você tinha colocado um dado no carro. Eu olhei. Eu falei, mas eu não coloquei. Esse carro não é meu. Puta merda. Olha, só perde pra uma amiga da minha mãe uma vez, que foi no supermercado de carro e voltou a pé. Esqueceu que tinha ido de carro, chegou em casa com as compras e falou, fui de carro. Então, eu já deixei o carro, estacionei o carro, fui no shopping, voltei. Falei, cadê o carro? Bom, procurei em todos os andares. Chamei meu pai. Falei, pai, roubaram meu carro. Era solteira, roubaram meu carro. Meu pai veio, chamou o guardinha. Bom, vamos fazer um boletim de ocorrência. Isso assim, a tarde inteira. Daí meu pai falou, então vamos lá na delegacia fazer boletim. Saímos do shopping. Meu pai falou, Luciana, olha pra direita. O carro não tá ali estacionado. Estacionei fora do shopping. Então, algumas coisas assim. Mas assim que eu me formei, eu fui trabalhar num consultório que era um dentista amigo do meu pai. Aí você esqueceu que fazia odonto e você foi lá e amputou uma perna dele. Escuta. Não, é maldição de recém-formado, né? Eu fui reembasar o quê? Reembasar uma placa. Aí começou o meu amor com a disfunção. Fui reembasar uma placa. Resina. Aliás, é um saco fazer isso. Boca. Não pôs a vaselina. O paciente travou a boca. Não abria. Travou fechada. Como assim? Abre. Não consigo. Você grudou, né? Abre. Não, ela travou. Conforme eu coloquei, o disco saiu do lugar e ela travou. Puta merda. Abre. Não consigo. Falei, abre, pelo amor de Deus, abre, que essa resina tá polimerizando. Eu não consigo. Imagina a cena, eu com as duas mãos tentando abaixar a mandíbula dela. Ela grudada na cadeira. Não abre. Comecei a jogar água, porque eu falei, vai dar indo em todos os dentes. Sugador de um lado, água do outro. Agora já... Esquenta, né? eu vai falei, esquentar. Eu falei, ainda vou ter que fazer endo. Sujeita, não abre a boca, ainda vou ter que fazer endo em todos os dentes. Bom, e daí travou a boca. Tirei a placa depois na caneta. Como por... Fui cortando a placa. Nossa. Daí ela travou. Não sabia nada de disfunção. Mandei ela pra onde? Pro hospital. Quem que tá no hospital recebendo esse paciente? O buco. O buco. Nem todo buco conhece disfunção. Nem todo buco sabe operar a articulação. E por incrível que pareça, né? A maioria sabe pouco de disfunção. Sabe a parte cirúrgica, mas não sabe essa parte clínica, né? Que muitas vezes é resolvida ali na clínica mesmo, né? Não precisa de cirurgia. Então, daí mandei pro buco para destravar, nem sei. Foi travado? Foi travado. Eu tirei a placa aos pedacinhos, assim, fui tirando pedacinho por pedacinho. Nossa Mandei Senhora. desmarcar a agenda, porque você imagina desgastar Uma puta Uma placa trampo. inteira. pedacinho, ela abria só um pouquinho, retirando, né? Nossa. O ódio saindo do olhar dela, Ah, mas a meu... lágrima escorrendo. Mas não é muito culpa sua só, né? Não tenho culpa, né? Travou. Pode ir embora, Sarcinha, depois eu volto. Obrigado. Ainda bem. Mas assim, tirando essa cagada que aconteceu, como que foi, tipo, assim, você se formou lá em Marília. Marília. Você se formou em Marília, daí logo você já montou consultório, você foi trabalhar em clínica popular, como que foi? Eu trabalhei no consultório desse amigo do meu pai, né? Que era um senhor já quase se aposentando. É um choque, né? Porque você sai da faculdade... com tudo, a minha faculdade foi de 5 anos, período integral. Uhum. Com todos os protocolos, tudo certinho. Daí você vai trabalhar no consultório de um senhor se aposentando, já deve ter morrido já. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Porque a realidade do dia a dia do consultório é muito diferente. Né? Eu acho que é um choque o estudante, ele sai, né, com tudo... na cabeça, né? Todos os passos, tudo certinho. Só que não é o seu dia a dia, né? No dia a dia muda, né? Algumas coisas mudam. Você não vai trabalhar como
Você não vai fazer um dia de dentística, outro dia de endo. Então, eu fui trabalhar nesse consultório. Fiquei uns 2 anos nesse consultório. E depois aquele junta de família, né? Um tio dá o armário, o pai da cadeira, o vizinho da luminária. Sim. Montei o consultório. E fiquei com esse consultório até começar a me envolver com disfunção. Daí eu descobri que você trabalhar com disfunção é relativamente barato. Porque você não precisa de uma cadeira odontológica, você não precisa de compressor, você não precisa de alta rotação, você não precisa de porcaria nenhuma. Vendi meu consultório, né? Então, hoje, eu alugo um consultório, é um consultório com mesa e maca só. E isso consigo fazer disfunção perfeitamente. Então, nesse período, eu fui fazendo menos clínica e mais disfunção, menos clínica e mais disfunção. Foi o período também que eu entrei no mestrado e eu falei, não vou mais fazer clínica. Vou ficar aqui na parte acadêmica. Sempre gostei de ensinar. E as coisas acontecem na vida da gente sempre no momento... Às vezes a gente não entende, né? Porque acontece, mas quando você olha para trás, você fala, olha, aconteceu no momento certinho. Então, quando eu olho para trás, eu vejo, olha, a parte acadêmica veio na hora certa, a disfunção veio no momento certo, a cirurgia, a bucomaxilo veio no momento certo, né? Então, as coisas foram se encaixando. Fui deixando de fazer clínica e fui pensando, olha, dá para viver desse negócio. Uhum. Por quê? Ninguém sabe fazer, ninguém sabe diagnosticar, a maioria vai parar lá no consultório, mas a minoria não. A minoria precisa tratar com alguém. E daí é interessante, eu até comentei com o Luiz. Você tem o dentista que indica esse paciente, você tem o otorrino que indica esse paciente, você tem o neuro que indica esse paciente, você tem o fisioterapeuta que não conseguiu tratar tudo que indica esse paciente. Você tem indicadores diferentes. Mas hoje, o meu indicador, que é menos indicador, é o dentista. Não indica tanto, né? Porque o dentista já tem um pouquinho aquela mente de, né, uma profissão solitária, né? Se eu ligar para um colega e discutir com ele um tratamento, eu vou perder o paciente. Sim. Né? Se eu pedir para ele avaliar, esse paciente não volta. Então, não sei se ainda tá assim. Tá assim? Depende do nível de amizade que você tem, entendeu? Mas não é tão comum. Mas a maioria, eles também acham que eles conseguem tratar com a placa. E aí vai pra placa, né? Aproveitando que você falou da especialidade, né? Eu puxando aqui no site do CFO, a gente tem esses dados hoje. E isso também serve para os recém-formados ou para quem está na faculdade, para procurar essa especialidade, se interessar pela especialidade. E quem estiver aqui em São Paulo pode ter aulas com a Luciana Feitosa, né? Depois maravilhosa. A gente vai Gente, eu tirei o girassol e em breve eu vou colocar a data do curso, tá? No lugar do girassol. Eu coloquei aqui embaixo porque ele tava, tipo, bem na tua frente, por isso que eu coloquei. Ó, a gente tem especialistas, segundo o CFO, né? Especialistas em disfunção temporomandibular e dor orofacial, que é o nome da especialidade inteira, 1.489 no Brasil. Nossa, nada, né? Implantodontia, 18.817. Hoff. Né? A Hoff virou especialidade agora, né? Hoff talvez tenha menos por causa disso, mas ortodontia e implantodontia são as maiores, né? Cadê a ortodontia? Bom, aqui tem tem quase mais gente que odontologia do trabalho, que também é uma especialidade que tem pouquíssima gente. Odontologia com pacientes necessidades especiais, 890. Menos ainda. Pediatria, 10 mil. Ortodontia, 30 mil. Nossa. Então, mas ó... Você vê a discrepância de gente na especialidade. Olha como é interessante. Às vezes o dentista fala assim, mas disfunção, eu não consigo viver de disfunção. Dentista tem cobrar consulta. Tem dentista que cobra consulta, tem dentista que não cobra. Na disfunção, cobrar consulta é normal. Não, é impossível não cobrar, né? Porque... Então, por quê? Você tem um fator, um diferencial
Que daí é aquele negócio, né? Se você ensinar qualquer pessoa a apertar um parafuso, ela vai apertar. Por que ela está apertando, nem sempre ela vai saber. Né? Aí é o diferencial. Paciente que tem dor. Paciente com dor, ele é um paciente que ele faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, se é um paciente, se você é um especialista naquela área e ele não é aquela grande maioria que ficou no consultório, então você tem um nicho de paciente muito interessante. Ah, mas eu consigo conciliar a clínica e a disfunção? Consegue. Talvez você não consiga atender uma endo e disfunção. Talvez você tenha que separar um pouquinho, porque é um paciente diferenciado. É um paciente que você vai ter que estudar a dor dele, você vai ter que... eu brinco com o aluno, olha, a gente tem um protocolo para diagnóstico de disfunção. Eu falo, quando você termina de aplicar esse protocolo, essas perguntas e exames, você já tem que ter o diagnóstico na cabeça, né? Então, você tem que orientar esse paciente. E isso leva mais tempo. Essa consulta, ela tem que ser cobrada. Sim. Né? Então, é um pouquinho diferente. Hoje o pessoal mudou também um pouquinho esse negócio de cobrar consulta, né? Mas hoje tem muito consultório que ainda não cobra consulta normal odontológica. Então, Agora, DTM é impossível, porque você fica 2 horas com o paciente. Olha só como é interessante. Passa pela cultura do paciente também. Eu atendo num consultório médico, né? O paciente não liga de pagar consulta para médico. Tem uma grande maioria que acha que eu sou médico. Não liga né? Então, é até estranho, né? Ser um médico e ele não te cobrar consulta. Acho que nunca aconteceu. Como a disfunção, ela tá muito ligada à área da medicina, tanto que você tem vários congressos na área de medicina que dão mais importância para a disfunção do que a própria odontologia, né? Então, o paciente é normal. Agora, o paciente fala assim, eu vou pagar consulta só para ver se eu tenho cárie ou não. Né? Só para dar uma olhadinha. Só para jogar uma aguinha. Só para dar uma olhadinha, né? Então, tem essa cultura que eu acho que está sendo modificada, ainda bem, né? Isso pode ser desfeito porque isso é culpa nossa. Do dentista. Nossa, eu digo do não nós dentista. três, mas culpa do dentista. Não, dentista, né? O dentista reclama que atende convênio. O convênio começou por culpa do dentista. Né? Então, algumas coisas que precisam ser quebradas, né? O dentista, esse convívio com a área da medicina foi muito bom, né? Porque você começa a pensar de uma maneira diferente. Mas o dentista, ele tem que começar a pensar que não importa se ele é recém-formado ou se ele tem 30 anos de formado, aquele tempo que o paciente está na cadeira, ele está colocando ali o conhecimento de anos e anos e anos, né? De faculdade, de especialização, de estudo, né? Não é só uma olhadinha, né? Quando ele se impõe dessa maneira, o paciente começa a mudar. Sim. O paciente começa a mudar. E daí ele começa a diferenciar. Aquele dentista é bom, aquele dentista... porque ele começa a ver, não, olha, ele está cobrando consulta porque ele está valorizando o conhecimento dele. O conhecimento dele. Deixa eu aproveitar uma dúvida também que é muito comum, e é já que eu acabei lendo aqui a quantidade de especialistas em orto. Muitas vezes também as pessoas tentam dizer que precisa, ou que a ortodontia consegue resolver DTMs, né? Resolver disfunções temporomandibular, é só colocar os dentes no lugar que pronto, né? Então eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu já ouvi também. Então são mitos que a gente está desmistificando aqui, porque assim, a placa mole, placa de silicone, joga fora, tá? Se você tá usando, vai no dentista que faz a placa rígida. Acetato, para de economia porca, vai fazer de resina, na altura certa, lisa, não dentada. Então aqui nós... Agora assim, orto para DTM, que assim, então, qual que é essa relação? Né? Quando lá atrás, quando começou a se estudar a articulação, qual que é a ideia que tinha? Né?
Se eu tenho um encaixe perfeito, eu tenho uma articulação perfeita. Então, a oclusão estava diretamente ligada aos problemas da articulação, né? E isso, com o estudo e com o tempo, ele foi caindo por terra abaixo, porque eu tenho um paciente que ele tem a mordida perfeita e tem dor. Eu tenho um paciente que é desdentado total e tem dor, né? Então, eles começaram a ver o seguinte, essa relação entre oclusão e disfunção, ela era muito fraca, né? Tinha uma relação maior com a parte muscular. Até porque a posição não é correta, não é encostada. É Então, dependente da desencostada. forma do dente, É. se tá encaixado assim ou se tá encaixado assado, independe, porque o certo é ficar desencostado. O certo é o RC, né? Que a gente chama. Que é aquele- eu posso... Não, porque o RC tá ocluindo, é desocluindo. Desencostado. Desde aquele... A posição, liga a na posição boca. correta. E lábios selados, Os lábios né? selados e os dentes ligeiramente desencostados. Desencostados, né? Porque quando eu encosto o dente e mantenho aquela posição, eu tenho toda uma musculatura que está fazendo força para manter aquela posição. Quando eu desencosto, eu tenho o relaxamento de uma parte muscular e a contração de outros músculos. Então, a posição é desencostado. Então, quando eu então tinha essa ideia, né? Oclusão, tal, e isso perpetuou. Então, quando você olha um paciente com apinhamento e com dor, logo o dentista vai relacionar, mas a sua mordida é muito torta, ou a sua mordida é aberta, ou se melhorar isso, vai melhorar a dor. Em alguns casos resolve, né? Por causa da correção dentária? Não. De novo, pela alteração da propriocepção. Então, por um período, aquilo ali resolve. Então, é muito comum o paciente falar, eu coloquei aparelho e resolveu. Tirei o aparelho e doeu. Volta o aparelho. Coloca o aparelho e volta o aparelho. Mas o problema dele é muscular, né? Até o dia que ele descobre que ele não precisa do aparelho para melhorar aquela dor. Ou ela vai melhorar sozinha, ou vai para um especialista e ele vai identificar o quê? Regiões da musculatura com ponto gatilho, que você pode ter um ponto gatilho com dor local, você pode ter um ponto gatilho com dor referida. O ponto gatilho está numa posição, mas ele dói em outras regiões, inclusive em dente. Ou você pode ter um ponto gatilho que refere a alteração otológica. Então, zumbido, tontura, plenitude, que é a sensação de ouvido tapado, né? Atendi uma paciente hoje com queixa de plenitude, zumbido, agulhei o dry needling, o agulhamento seco, né, como quiser chamar, e ela retornou hoje e falou, Luciana, minha plenitude sumiu, o otorrino me mandou, e agora o zumbido dela a gente está mexendo. Por quê? Eu tenho pontos gatilhos no músculo que pode referir isso. Só explica pra gente a plenitude. É um ouvido tapado. A sensação de ouvido tapado. Entendi. Tá? Pra mim. Eu não sei. Sensação de ouvido tapado. Não, pra mim plenitude é aquele momento zen. Plenitude. Que você atinge nas férias com a placa. Ouvido tapado. O paciente não ouve nada e ele entra em plenitude. Não, ouvido tapado. Mas tem várias coisas. Por exemplo, paciente que tem... Eu fui fazer a atualização por conta das minhas dores de cabeça que eram recorrentes, diárias praticamente. Então eu falei, cara, já tinha tentado de tudo. E aí meu último suspiro foi a DTM e deu certo. Então, porque era muscular. Então, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça recorrente e tal, e é por tensionamento muscular, e aí tinha os trigger points, aí você acha o trigger point pode estar no masseter, pode estar no temporal, pode estar no suboccipital, trapézio, enfim. Tem um livro da Travell, que foi uma médica que estudou sobre isso, e ela conseguiu fazer um mapa de dor referida do corpo todo, tá? Então, tem o volume 1 de membros superiores, volume 2 de membros inferiores. E ela faz, então assim, ela mostra lá, masseter, ponto gatilho, pode referir para qual local, ela estudou isso.
Então, ela dá os vários locais de referência de dor da maioria dos músculos. Então, quando você começa a estudar disfunção e você começa a ver que não é só placa, você vai ver que eu tenho articular e tenho muscular. Aqui no articular, eu posso ter vários problemas que vão ser resolvidos de outra forma, e daí sim o bucomaxilo aqui é essencial. E aí que vem a cirurgia articular, Isso. se for o caso do articular. Mas eu vou descobrir o seguinte, a maioria não é articular e é muscular. E daí dentro do muscular eu posso ter desde uma simples troca de travesseiro, onde você muda a posição da cabeça e melhorou a dor, desde uma simples orientação, olha, mantém seu dente desencostado, né, e melhorou a dor. Ou eu posso, eu posso ter uma banda tensa nesse músculo, essa banda tensa vai originar um ponto gatilho, esse ponto gatilho, ele pode ser com dor local, dor referida, sensação, alteração otológica, e daí eu tenho inúmeras alterações. Então, a disfunção ela é muito ampla, né? E é estimulante, porque ela não é... São casos diferentes. Eu tenho o caso de uma médica, assim, resumindo, ela começou com dor no 26, daí fez endo no 26, tirou o 26, fez implante no 26, fez endo no 27, tirou o 27, fez implante no 27. E quando ela veio para mim, né, com dor, pior do que do que antes, né? E ela tinha um ponto gatilho. A hora que eu achei o ponto gatilho, uma seta, ela falou, passou minha dor. Sumiu minha dor, né? Uma médica chegou a ir para o hospital tomar morfina por causa de dor, né? É o paciente de dor, né? É um paciente muito especial. E que o dentista, ele precisa aprender a receber esse paciente, tratar esse paciente, diagnosticar esse paciente, né? Porque ele não é um paciente odontológico normal, né? E é mais comum do que a gente imagina. Eu tive uma paciente também que ela tinha uma dor não lembro se era 36 ou 46 recorrente. Ela falou que ela já tinha anos aquela dor e já, mesma coisa, fez o canal. Primeiro abriu o dente, pulpecto, nada. Canal, retratou o canal, extraiu o dente, fez implante. Ela removeu o implante. E aí não deu certo. E tipo, a dor continuava. E desespero, né? Porque tipo, uma dor que não passava. Nessa hora, geralmente, você vai nevralgia. Né? Aí eu falei... aí que você começa a pensar fora da caixa. E ela não veio pra mim por causa desse dente. Ela veio pra tratar outras coisas. Aí, na consulta, eu falei assim, posso fazer uma coisa? Aí eu fiz tal e palpei um nódulo, um ponto gatilho, né? Por acaso eu achei. Aí ela fez, é essa dor que eu sinto. Aí eu falei, posso fazer uma coisa? Se tem medo de agulha? Desmancha o ponto, passa. Coloquei a agulhinha e deixei ela 20 minutinhos lá no consultório e saí. Ela nunca mais sentiu a dor. Então, tipo assim, achou o ponto gatilho, achou o nódulo que causava dor. Mas ao pensar que ela passou por tudo aquilo... Ela passou por toda a sequência de tratamentos. E o dentista não diagnosticou um nódulo que poderia ter resolvido lá atrás. O dentista dessa paciente, que é uma médica... gatilho aqui. Eu já tô pensando. Ele já tá assim, meu... Não, eu já tô vendo minha dor nas costas, certeza que é disso. Qual que é o meu travesseiro? Meu Deus, a minha placa. Ele usa placa. Eu uso. A vida toda, lembro que ele falou assim, eu preciso ir não sei aonde, deixa eu só pegar minha placa. Não sei onde você tava. Você tava voltando de algum lugar. Vamos conversar sobre isso. Ele vai fazer uma consulta. Não, faz uns 3 anos, mas não tem hora pra ir embora. Depois a gente vai mandar ela embora. Então, o dentista dessa paciente, que era uma médica, né? Não morreu. Ele me ligou. Ele falou, olha, eu tô passado, porque fui eu que fiz, né? Fui eu que fiz a endo, fui eu que removi o dente, fui eu que fiz o... Eu tô passado, porque ela tinha dor no dente, né? E a dor é real, o paciente fala, dói este dente. Uhum. Só que daí você olha a radiografia, não tem nada, não tem cárie, não tem nada. A pessoa usa o conhecimento que ela tem. Se ela não tem o conhecimento, ela vai ficar limitada aquilo ali. Só pode ser uma trinca que eu não tô enxergando. Pode ser uma trinca. Opa, mas se eu tenho conhecimento, será que não é uma dor referida?
Né? Você estudou dor referida na faculdade? Não, e é difícil porque eles não sabem nem para quem encaminhar. Não, exatamente. Mas na medicina é normal. Então, por isso que eu falo que esse tempo que eu fui para a Unifesp, tive esse convívio com o médico, né? Foi rico. Lá na Unifesp, eu sou responsável pelo ambulatório de dor orofacial, né? Temos algumas novidades agora para o ano que vem. O pessoal fala muito assim... Para esse ano, para esse ano. Para esse ano, Luciana, para esse ano. Mas assim, o pessoal fala, olha, mentoria que agora tá em moda, né? Mentoria. Mas nós vamos abrir algumas vagas para estágio no ambulatório, com aula teórica e ambulatório. Um negócio legal, né? Uma novidade, lá tem odontologia hospitalar, tem a residência de odontologia hospitalar, né? Para recém-formado, uma coisa interessante também. Que essa residência é aquela que o recém-formado recebe. Isso. Tem uma prova pra ele fica 2 anos no hospital, tem uma prova. Hoje, eu sou tutora da residência na área de oncologia, na residência de odontologia, né, hospitalar, na área de onco. Então, lá na Unifesp, a residência ela é dividida entre a cardiologia, UTI, oncologia e transplante. Então, você tem essas 4 áreas. E agora, né, a partir deste ano, entra a dor orofacial. Demais. Muito bom. Entra a dor orofacial. Parabéns, porque você vai entrando, né, na universidade, porque eu né? tenho o paciente oncológico com limitação de abertura, né? Eu tenho o paciente que passa pelo otorrino com queixa de dor de ouvido e não é ponto gatilho. Ali, já com a otorrino, a gente já tem essa intimidade, então é comum, a Jéssica acompanha o ambulatório com a gente, é comum o otorrino falar, olha, ele está com dor, tal, mas eu olhei e não tem nenhuma alteração otológica. Faz uma avaliação da articulação dele, musculatura, tal. Então, a própria cultura do otorrino também foi mudando, né? O paciente tem plenitude, mas será que não pode ser de origem muscular? Então, vamos tirar a possibilidade de origem muscular para ver outras coisas. Então, e nada melhor que a prática para você aprender sobre dor, né? Dor é uma coisa muito difícil, é difícil de ensinar e é difícil de você aprender como você lida com esse paciente no consultório. Agora, quando você está dentro de um hospital, o que você mais lida é dor. Então, você olhar as diferentes maneiras de você chegar no diagnóstico, como que eu trato esse, como que eu trato aquele, né? Eu tenho o mesmo problema com pessoas com uma bagagem emocional diferente, eu tenho tratamentos diferentes. Sim. Isso é muito legal. Eu queria só voltar um pouquinho na parte do bruxismo ou da DTM de vigília mesmo, que você falou no desencoste os dentes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte que você falou do aplicativo ou de mudança de hábito, que eu acho isso legal, porque quando a pessoa percebe que tem, ou quando há um diagnóstico desse bruxismo em vigília, que a pessoa pode procurar, vamos dizer assim, que você falou até do aplicativo. E tem a gente postava no Twitter já há muito tempo, assim, desencoste os dentes, né? Como a pessoa tá lendo qualquer outra coisa e tá lá desencoste para lembrar durante o dia, adesivinho, durante a vigília, né? Então, assim, o que mais existe nessa área? Né? O que é interessante é que se você perguntar de bate-pronto pro paciente, tá bom, amendoim? Tá, né? É uma delícia. Eu não sei agora, mas vou comer. Se você perguntar pro paciente, durante o dia você fica com o dente encostado? A tendência, a primeira resposta dele é não. Aí você fala, olha, comece a reparar. Porque o paciente, ele não repara. Então, no carro, computador... Cara, até agora, você tá ouvindo esse podcast, está assistindo a gente você tá aqui, com o você dente pode encostado? Exatamente. Dente encostado, né? Não só encostado, às vezes tá
mastigando o próprio dente. E não percebe. Mastigando a bochecha, mastigando uma caneta, né? Tipo, mas aí não é bruxismo de vigília, né? Mas assim, tá tendo um hábito parafuncional. Você tá tendo atividade muscular. Né? Então, primeira coisa, paciente tem um aplicativo que chama Desencoste os seus dentes. Você faz lá uma configuração, ele vai te dando um alerta. É grátis? É grátis. É tipo um alarme pra desencostar os dentes. Isso. E daí ele tem umas perguntinhas lá. Você sentiu dor? Não sentiu? Tal. É um aplicativo legalzinho. Uma boquinha azul. Recordatório visual. Então, computador, retrovisor do carro. Coisas que eu sei que se eu bater o olho, eu tenho que desencostar o dente. Eu falo para paciente, olha, coloca uma pulseira, um anel diferente. Eu tenho que lembrar. Porque você vai dando esse comando para o cérebro. No início, é um comando, né? Desencosta, desencosta, desencosta. Funciona mais ou menos assim. Deixa eu ver, não tem mais telefone, né, em casa, agora é só celular. Seu jarro de planta. O coisa de água, o filtro de água. Você tem o filtro de água no local. Se você acordar à noite com tudo escuro, você consegue ir lá no filtro de água beber água. Sim. Daí sua sogra muda o filtro. Por algumas noites, você vai em qual local? Onde tava? Antigo. Se você tinha o hábito de manter os dentes fechados, quando você manda abrir, o cérebro manda o quê? Fechar. Mas de tanto você errar o local do filtro, você aprendeu o novo local, você começa a ir no escuro no novo local. Daí ela volta pro lugar. Então, assim, de tanto você dar esse comando, desencosta, 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 daqui a pouco o cérebro vai fazer isso automaticamente. Você não precisa mais ficar dando esse comando para ele desencostar. Ao contrário, quando você encostar, já vai ser estranho. Isso resolve uma boa parte da dor muscular. O que ela fala do retrovisor, não sei o que, é colocar tipo um adesivinho Aquele vermelho. post-it. Um negocinho. Na hora que você olhou um negocinho, não um lugar que você olha direto que você vai acostumar. Mas um lugar que você olha de vez em quando, uma gaveta. Você abriu a gaveta, viu o adesivinho, aí você fala, putz, tô apertando. Tanto sabe? que eu falo pro paciente, olha, distribuiu esses post-its, esses lembretes, de tempo em tempo, na próxima semana muda de lugar, porque acostuma, né? Daqui a pouco você não Nem é mais vê um mais, recordatório. Então, isso tem uma boa parte dos pacientes. Paciente, às vezes, que chega no meu consultório, dependendo da história que ele contar, tenho dor há tanto tempo, esse tipo de dor, com essa nota, parará, conforme você vai tirando, né, a dor dele, eu sei que aquele paciente, se ele desencostar os dentes por 30 dias e se policiar, ele vai voltar sem dor. Sim. Entendeu? Ele vai voltar sem dor. Aí você entendeu por que não dá muito dinheiro? Porque assim, você ganha como? Só desencostar seus dentes, você para de ter dor, você não precisa mais de mim. Não, entende? Porque tem pouco especialista. Caso, né? Um paciente veio com dor. Não, mas tem muitos casos que assim, você tipo, muda um hábito, muda o travesseiro, muda a posição de dormir. Fala pra fazer uma atividade, a pessoa realmente faz. Eu tenho 2 casos interessantes. Eu tenho um menos interessante, outro mais. Um paciente, ele veio com dor, eu cobro consulta normalmente, mas com muita dor. Daí, vi o caso dele e tal, ele falou, olha, a gente pode remarcar para daqui 30 dias, porque eu tô saindo de férias amanhã, né? Eu falei, que legal, né? E você tá indo para onde, né? Ele falou, tô indo para Havaí, vou surfar 30 dias. Eu falei, olha, ótimo, boas férias, tal. Falei pra secretária, não precisa nem marcar, que ele não vai voltar. Dito e feito. Vai voltar 30 dias surfando no Havaí, não tem dor que... Agora, eu tenho uma paciente lá do hospital, que ela veio com muita dor, cefaleia tensional, dor para mastigar, já com uma dor crônica, bem complicada. E nós começamos o tratamento, ela melhorou demais, sabe assim, pro 10. Ela perdeu a neta. Putz. Perdeu a neta num acidente.
aquela coisa assim que é chocante, né? Ela voltou num estágio pior do que ela estava no começo, e ela contando. E essa mulher, assim, sabe quando você vai fazendo o tratamento, é um tratamento multidisciplinar, mas você vê que a dor, uma experiência emocional, né? E não anda. Num determinado momento, eu falei, o que a senhora gosta de fazer? Ela falou, nada. Eu falei, o que motiva a senhora a passar o dia? Ela falou, nada. Nada. Eu perdi, tá. Falei, mas assim, a senhora já fez alguma coisa que deixasse a senhora assim, ai, que legal? Ela falou, eu fazia crochê. Falei, tá bom, eu queria uma toalhinha de crochê. Falei, eu tô encomendando para a senhora uma toalhinha de crochê. Não, doutora, não, mas eu tô precisando de uma toalhinha de crochê, você sabe fazer crochê? E ela me levou. Daí ela levou um pano de prato. Hoje essa mulher não tem dor. Né? A rotina dela mudou. Ela começou a ter prazer em fazer alguma coisa, né? Ela começou a tratar aquela dor emocional dela, começou a dormir melhor. Começou a responder melhor ao tratamento que eu estava dando. Né? É um conjunto. Né? Ou ela me mandou até boas festas, ela não tem dor. Então, o paciente de dor é um paciente muito particular. Você não consegue pegar um protocolo e, aplicar em todo mundo. Por isso que foge um pouquinho da odontologia. Não, isso que eu ia falar agora. Odontologia não é só dente. Né? Aquela frase... Não é só dente. Aquela frase antiga, porque ficou o nome dentista, né? E aí eu vou te falar uma coisa... não menosprezando os fonoaudiólogos e fisioterapeutas, tenho vários amigos na área, mas o dentista está perdendo para esse profissional, né, por falta de conhecimento. Né, porque é um estudo mais pesado, você vai estudar sobre dor, né, não é uma coisa tão prática como a gente aprende na faculdade, mas quando o dentista, o recém-formado, principalmente, ele descobrir que ele pode associar a disfunção e uma outra especialidade, e ele vai ter um nicho diferente de paciente no consultório, é interessante. Ele pega uma parcela da porcentagem enorme, principalmente agora depois da pandemia, que tem pouquíssimos profissionais. Por quê? Eu tenho um fonoaudiólogo tratando de paciente com disfunção, mas ele não tem o conhecimento total. Eu tenho um fisioterapeuta tratando de disfunção, mas ele não tem um conhecimento total. O dentista completa esse conhecimento. O dentista, ele que vai avaliar se aquilo é articular, se é muscular. Ele que vai falar o tratamento, é ele que vai tratar. E aí ele que refere depois pro fisioterapeuta e pro fonoaudiólogo. Exatamente. Olha, você tem ponto gatilho aqui, mas você também tem tensão em tal local. Seria interessante fazer uma fisioterapia. Eu tenho uma paciente minha que agora, por esses dias, eu vou mandar para a fonoaudióloga. Porque, olha, o ponto gatilho melhorou muito, a dor melhorou muito, mas você tem uma assimetria muscular, você tem que melhorar a dicção. Fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai complementar o meu tratamento. Ô Lu, e só pra finalizar aqui, porque o nosso tempo voou. Nossa, a gente esqueceu de falar que é muito rápido. 2 horas faz assim. Não falei nem metade, eu vou continuar. Eu não vou sair daqui. Se vocês quiserem ir, pode ir, eu fico. O girassol pode ir, eu fico. Ó, a parte muscular a gente trata então em consultório, ou então, mas assim, né, maca, você precisa de uma maca ou de uma cadeira. Então, muscular, consultório. E o articular? Quando você faz o diagnóstico e descobre que é articular, quais são os 2 tipos de tratamento? Articular é uma porcentagem menor. E daí o articular, geralmente, ele é cirúrgico. Tá? Daí, assim, eu tenho que avaliar se a cirurgia vai trazer benefício para aquele paciente. Eu tenho um paciente com deslocamento de disco, é um problema articular. Tá? Se o paciente não tem incômodo social, não se incomoda com aquele estalido,
ele tem uma alteração articular que eu simplesmente não vou fazer nada. Tá? Agora, eu tenho um paciente que ele tem um incômodo social. Ele mastiga e a pessoa do lado ouve. Esse paciente vai para cirurgia, vai para uma artroscopia, né? Ou se tiver necessidade de uma cirurgia aberta, o que hoje uma frequência muito menor. Mas o tratamento, você já vai pensar no tratamento cirúrgico, né? Mas a porcentagem é menor. Mas aí né? é em âmbito hospitalar, anestesia geral. Anestesia geral. Geralmente é o bucomaxilo É um bucomaxilo que opera. Você faz uma artroscopia, é um tratamento relativamente seguro, é rápido, mas você precisa ser internado, anestesia geral. Você viu o caso do menino, falando em atualidades, de um menino que foi fazer artroscopia em que cidade, você lembra? Aqui em São Paulo, ele, 22 anos. 19. Tô sabendo bem. Enfim, é um menino, ele faleceu numa artroscopia. Você viu esse caso? É. Ele teve uma parada, um AVC. Então, Tô sabendo bem. daí Mas, assim, enfim. procedimento cirúrgico. Vem com os riscos. Todo os riscos. procedimento cirúrgico tem o seu risco. De uma extração de um incisivo inferior a uma bariátrica. Sim. Todo procedimento tem. Eu não posso falar para o paciente que é um procedimento seguro e que não vai acontecer nada com ele. Todo procedimento cirúrgico tem seu risco, né? Dentro dos riscos é um tratamento seguro. Sim. Né? Sim, nesse caso foi uma grande exceção. Exato. Uma grande... Agora, é que eu acho legal falar disso, então, porque quando acontece um caso de 10 milhões que são feitos, Porque é é esse esse que sai. caso que Exatamente. sai, né? Agora, dentro de qualquer profissão, você tem profissionais e profissionais. Então, tem excelentes artroscopistas, muito bons, e tem bucomaxilo que se aventura a fazer artroscopia. Porque é uma região bem delicada, né? Se eu errar a entrada da articulação, eu tô no cérebro. É. A grosso modo. Né? Perfurei a calota. Então, daí vai. Eu tenho um problema articular. Eu preciso operar? Procure um bom profissional. Profissional que já tenha um histórico de artroscopia, que tenha um histórico de tratamento de ATM. Né? Então, como qualquer procedimento cirúrgico, né? E se a pessoa não quer se submeter a isso dentro de um âmbito hospitalar, tem a segunda opção, que seria uma lavagem, que é a artrocentese. Você pode fazer artrocentese com a diferença, né? Eu vou lavar essa articulação, só que eu não tenho visão dessa articulação. A artroscopia, eu tenho uma câmera, eu tô olhando dentro da articulação. Aliás, uma cirurgia linda. Tô olhando lá dentro, eu vejo o disco movimentar, é Pra lindo. quem gosta, né? Não, e realmente é... Você acha lindo, Júlia? Ela respondeu, eu acho nojento. Gente, a minha filha tá fazendo direito, tá? Por isso que ela acha nojento. Então, mas eu posso fazer essa lavagem na articulação e ter um bom resultado. Também, né? Não é qualquer pessoa. Eu tenho especialistas que não fazem esse tipo de tratamento. Né? Então, procure um profissional bom, um especialista. Ó, a gente tem um tempinhozinho ainda, eu vou pedir pro Gabriel abrir aqui, colocar na câmera. Gabriel é o nosso novo técnico aqui no novo estúdio. Aliás, a gente não falou disso, Verdade! né? Eu queria aproveitar então para dizer que esse ano começamos no estúdio novo. Vocês podem ter percebido, todo o programa não é aquele mesmo lugar. Sim, né? está num Não novo tem mais ambiente. mesa de sinuca, não tem mais aquela parte, mas é um novo ambiente totalmente... Com câmeras mais profissionais, microfones mais limpos para um áudio melhor para você. Olá. E É o temos Gabriel também que vai ficar comigo? Ele vai ficar aqui até a noite. Então, assim, pra quem reparou aqui dos programas anteriores, a gente vai seguir nessa linha de estúdio. Você tá chorando? Você tá emocionado? Não, é que eu tossi o Tá amendoim. tudo bem? A praga do amendoim. E tem uma, né? Vocês podem perceber que ele tem uma pegada mais geek. Inclusive, a gente tem uma Millennium Falcon aqui, que é a nave do Han Solo, apoiada numa escova de dente. Né? Isso aqui não foi a gente que fez, já veio assim, né? Então, parabéns aí, A gente escolheu pessoal esse do estúdio por causa disso. né? Você já recebeu cesta de Natal, que tem aquelas escovas de dente douradinha, que o pessoal, você nunca recebeu? Não, Não. Tem. achei muito legal isso aqui, viu? Parabéns aí, pessoal do estúdio que mandou Pela bem. criatividade. Escova Aqui, de ó. dente.
E aí eu queria aproveitar os últimos minutinhos que a gente tem aqui com a Luciana Feitosa, que foi um papo muito legal. Voou. Passou Assim, se rápido. você tiver interesse por essa área, como é que faz pra... Aí eu queria que você falasse do seu curso, como faz pra encontrar você, como é que faz pra entrar em contato. Ano que vem tem data de curso já. Esse ano. Esse ano Esse ano. Chato. E só um Esse PS aqui. A ano. gente ficou brincando, não dá dinheiro, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Mas assim, você sabendo cobrar a consulta, você sabendo cobrar as consultas pra soltar é que a gente acabou não falando das técnicas, né? agulhamento. De agulhamento, que é o dry needling, TENS, enfim, tem várias técnicas pra você soltar. Você sim pode ganhar dinheiro. Ah, sim, Então, não, senão a assim, Luciana não estaria aqui. é, Um então- dentista consegue cobrar R$1.000 uma consulta? Difícil. Difícil. Um DTM especialista consegue. consegue. É. Então, Olha lá, gente, e tem 800 pessoas no Brasil que fazem isso. Então é uma área interessante. É. Continua sendo. Esse ano tem a possibilidade de acompanhar o ambulatório de dor orofacial da Unifesp, que está ligado ao Hospital São Paulo. Nós estamos no andar da Otorrino, então, fora o ambulatório, você vai ter esse contato com um médico, que é bem interessante. Eu ainda não tenho data fechada para os cursos, porque está me faltando tempo. nossa, jura? Mas você é uma pessoa tão desocupada, Lu. Foi tão tranquilo achar uma data pra você. Quando que ela vinha? Nossa, faz tipo uns 2 meses que a gente tá tentando diariamente. Não, ela não fala assim. Não fala assim. É verdade. Essa aqui já é de casa. Mas assim, olha, eu queria saber um pouco mais. Eu tô com um problema aqui no consultório, um paciente. Pode me mandar mensagem, pode entrar no meu Insta que eu não lembro de novo, que a Renata vai colocar. Lu Feitosa, _ DTM. Hoje ela já sabe o que é um Gente, eu sei o direct. que é direct, eu abro lá, tá? Eu respondo. Vai estar na descrição, do vídeo aqui, Isso. já aqui embaixo. Já podem Então, procurar. assim, olha, eu tenho um caso, ou gostaria de saber mais, entre em contato, eu sou, apesar de ocupado, sou uma pessoa acessível, pode entrar em contato. Aí tá resolvendo esse problema de analfabetismo. Analfabete. Né? De quem não sabe mexer. A primeira piadinha do ano. Piada velha. Gente, olha, obrigado, viu? Eu que agradeço. Maldito amendoim. A praga do amendoim. Obrigado, Luciana, por você ter vindo até aqui. Eu que agradeço. O papo foi Disposto do muito seu bom. tempo pra falar dessa especialidade que é meu show de bola. Termina aí, Renato, que eu preciso tossir. Vou te convencer a parar de usar placa. Ah, não, isso aí a gente vai conversar já, certeza. Lu, muito obrigada por você ter vindo. Você sabe que eu te Foi admiro. emocionante. Pessoalmente, profissionalmente, a Lu é uma professora que virou amiga, que virou confidente, que virou isso tudo, mesmo. assim. Ela Coloca é na demais, câmera lá sensacional. na Não, eu tô falando câmera diretamente lá pra dentro. ela. Não, tudo bem. Tô declamando aqui meu amor pela Luciana. Então, gente, a Lu é aquela pessoa, assim, realmente que ela vai além de uma professora, assim. Ela é muito mais do que isso. É muito legal ter aula com ela, porque a aula fica essa diversão, assim. Você aprende e você ri, é quase uma conversa. Ela não segue padrão, ela não segue slide, ela não segue nada. Chega no final da aula, você já tá entendendo tudo, assim. É incrível, eu não sei como que ela nem consegue conduzir, mas é demais, assim. Então, putz, queria agradecer muito e queria agradecer todo mundo que está assistindo. Enviem esse vídeo, porque a gente falou várias, a gente já desmistificou vários assuntos aqui, né? Então enviem esse vídeo para os seus amigos, para os seus pais que rangem os dentes, para o seu namorado, namorada, enfim. E se inscrevam no canal. Muito obrigada pela presença de todos. E curtam e compartilhem e façam, né? Joguem esse vídeo pro mundo. Acompanhem os cortes, sigam o Pode Sondar no Instagram, nas outras redes sociais, no TikTok também. E a gente vai ensinar a Luciana Feitosa a usar o TikTok agora, né? Isso, o TikTok eu ainda não sei. Ela nem sabe o que é Você põe a TikTok. placa na boca e faz... Uma Vou detonar, dancinha. 2023. É teu ano. Vai ser seu ano, Lu. Gente, muito obrigado. Um abraço pra vocês. E semana que vem tem programa. Fiquem ligados aí no Pode Sondar. É isso aí. Tchau. Tchau, Obrigada, gente. pessoal.